Fala, torcedor do São Paulo, terminou agora há pouco. Red Bull Bragantino 1, São Paulo 0. Derrota do Tricolor fora de casa. Vamos acompanhar aqui o pós-jogo, o que a mídia tá falando aí dessa derrota, analisando também os lances da partida. Créditos e ESPN Brasil. Deixa o like, pois agora bora pro vídeo. O meu boa noite a Silas, grande Silas, tudo bem? Tudo bem, Felipe, um abração grande para você, Nath, Bubu, fã do esporte. Rodada interessante hoje, hein? Vamos nessa. Pra Natália Ferrão, eu dou meu boa noite e já pergunto. E esse 1-0 do Red Bull Bragantino contra o São Paulo? Boa noite, Nath. Tudo bem, Fê? Boa noite a você, Silas, Bubu e também ao fã de esporte. O São Paulo tá calculando o risco, né? Coloca os jogadores reservas, tá mexendo bastante o elenco para dar aquele controle de carga e é natural, início de Campeonato Paulista. Início não, né? Mas já seria a oitava rodada, mas o 7º jogo do São Paulo. Tem que pensar muito na temporada, essa pré-temporada que foi tão curta, mas foi um Red Bull Bragantino que, especialmente na segunda etapa, poderia ter feito 2-0. Acho que faltou ao São Paulo um pouquinho mais de criatividade, um pouquinho mais de organização. Tentou muito na base da força, da vontade, mas faltou um pouquinho de organização para conseguir um resultado diferente da derrota hoje, e o Bragantino jogou muito bem. Quero te ouvir também, Rodrigo Bueno. Boa noite. Bubu. Boa noite para você, Felipe, Nath, Maestro, Silas, fã de esporte. Eu já tenho um diagnóstico como essa temporada, mas o São Paulo fora de casa é um time bastante manso, um time moroso, preguiçoso. Você pega nesse campeonato, o São Paulo estreou fora de casa contra o Botafogo de Ribeirão Preto com uma formação alternativa. Foi um jogo pavoroso, preguiçoso, insosso. Posso usar mais palavras aqui, mas tá bom, né? Não quero acabar porque eu não sei aonde você vai chegar. Onde é que eu vou chegar? Melhor parar no F90 aqui, hein, Bubu? O São Paulo foi completamente dominado pelo Santos, perdeu na Vila. São Paulo hoje fez uma partida também no começo burocrática, no segundo tempo com um jogador a mais o tempo inteiro, né? O Juninho Capixaba foi expulso no final do primeiro tempo e utilizando aí sim alguns titulares, jogadores importantes como o Oscar, como o Calério, como o Luciano. O São Paulo não conseguiu produzir muita coisa, quase toma inclusive o segundo gol. O Bragantino talvez tenha até chance mais clara para fazer o segundo gol do que o São Paulo no gol de empate. Então o São Paulo tem uma vitória fora de casa, entre aspas, que é contra a Portuguesa no Pacaembu. Aquele jogo que o São Paulo conseguiu vencer na Bacia das Almas, um gol no finzinho. Mas é uma preocupação antiga do São Paulo que vem da época do Dorival. Sim, que era um time muito forte no Morumbi, com apoio da torcida, a torcida que conduz. O São Paulo faz grandes jogos, ganhou do Corinthians bem, ganhou do Mirassol bem. O São Paulo sai do Morumbi, ele muda uma chavinha aí que eu não sei. Então não é só questão da formação. A gente vai discutir aqui talvez alguns jogadores, por exemplo, eu acho Jandrei, Patrick, tem alguns jogadores reservas do São Paulo que são muito abaixo do titular e que você podia questionar se num elenco mais robusto esses jogadores teriam espaço no São Paulo. Mas o fato é que o Zubeldia teve um mérito na chegada dele que foi meio que dar uma correção nessa rota fora de casa do São Paulo. Sim. O São Paulo fez vários bons jogos fora de casa com o Zubeldia, mas parece que o São Paulo voltou algumas casinhas atrás. E já no Campeonato Paulista, onde o nível de exigência é um pouco menor, o São Paulo já está patinando como visitante. Eu me lembro bem, em 2023, o São Paulo ele conseguiu apenas uma vitória fora no Brasileirão. Foi a última, né? Foi na última rodada fora, né? Contra o Bahia, do Rogério Ceni lutando contra o rebaixamento. E o ano passado, de fato, que o Bubu trouxe é verdade. O time do São Paulo se comportou muito melhor no Brasileiro, mas começa manso esse São Paulo fora de casa, Silas. É manso agora sim, com a palavra o maestro sobre o jogo de hoje. A gente tem que aceitar essa questão do controle de carga, que é uma coisa que todos eles passam. A gente viu a entrevista do Thiago Silva, do Fluminense, que hoje saiu tem uma lesão e o Mano Menezes estava preocupado. O Thiago Silva fala na entrevista que não é o mesmo futebol, não tem como entregar, não é só o Fluminense, entregar um bom futebol, não é só o Fluminense, todos os times passam por isso, mas descaracteriza muito. Sim. Não é, Nath? Quando você tem um elenco, como, por exemplo, tem o Flamengo, quando você tem um elenco que o treinador já está há muito tempo trabalhando, como é o caso do Vojvoda no Fortaleza, o caso do Abel Ferreira aqui no Palmeiras. Então, você, assim, não sofre tanto quando você precisa fazer esse rodízio e esse controle de carga. Mas quando você vê um São Paulo que está se arrumando, o Wendel que chegou, mas e aí, Wendel? Vai estrear quando?
Ainda preciso de alguns dias para treinamento. Aí joga 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos e vai entrando no ritmo, vai mostrando, dando a cara. Sabe? Mostra para o treinador que o treinador pode contar com você já, a menos que esteja lesionado, a menos que esteja muito fora de forma. Então, assim, descaracteriza muito e o torcedor começa a ficar com aquela pulguinha atrás da orelha. Pô, mas será que esse jogador a gente vai poder contar? Aí você vê um Marcos Antônio, por exemplo, que é um excelente jogador, mas aí você coloca junto com outro jogador. Caio Paulista sofreu muito no São Paulo quando teve que jogar ali com um quarto zagueiro que não era o ideal. No Palmeiras também. Quando não está o Murilo ali, ou quando não está um Piquerez, que é uma segurança gigante, a dupla do lado esquerdo, o quarto zagueiro lateral esquerdo, acaba se comprometendo. E aí tira a confiança do torcedor. E uma vez que o torcedor pega ranço com um jogador, esquece. É difícil. Olha o Igor Vinícius aí, que está jogando bem, mas o torcedor ainda não fechou com o Igor Vinícius, que ele é o lateral direito do São Paulo. Então, assim, acho que precisa, o mais rápido que puder, virar essa chave, colocar os 11 titulares e ver quem são aqueles outros que vão entrar para quando você precisa fazer as mudanças, a engrenagem não engripar, né, como a gente costuma dizer, e a coisa continuar funcionando, porque é o sonho do treinador. Essa semana para o São Paulo é um pouco diferente, né? Porque o São Paulo vai fazer o jogo atrasado contra a Inter de Limeira, que é da estreia, que o São Paulo estava nos Estados Unidos. Aliás, o São Paulo fez 2 jogos nos Estados Unidos, não venceu nenhum. Né? Entra para conta fora de casa aí também. Tudo bem que era contra Cruzeiro, Flamengo, mas não venceu. Tem um jogo, então, quinta, e tem depois clássico contra o Palmeiras, fora de casa. Mas também não perdeu, né? Empatou, né? Dois, mas assim, né? sim, jogos horrorosos, né? Ele estava, acredito eu, com a história fora de casa, apenas brincando. Não, mas é que eu ponho na conta. No Morumbi, o São Paulo é 1. Sim. Fora do Morumbi, se é nos Estados Unidos, se é na Vila Belmiro, se é em Bragança Paulista. O Pacaembu não conta porque o Pacaembu é a nossa casa também. Então... Nossa. Eu fiz muitos, ganhamos muito lá. O nome do estádio é histórico. Pra quem não sabe, Ele teve lá, né? Dentro. Pacaembu tem o nome de histórico São Paulino, que é Paulo Machado de Carvalho, né? Então até o nome é São Paulino do Pacaembu. Mas, de fato, essa semana... era uma semana para o Zubeldia estudar. O que é melhor? Jogar com reservas no sábado, segunda, quinta, domingo, que é o jogo que para o torcedor São Paulino é o mais importante, que é um choque rei, fora de casa. Mas o São Paulo deu uma animada nesse grupo do Santos, né? Muito, eu estava olhando isso agora. O São Paulo reabilitou o Santos, reabilitou o Bragantino... A Portuguesa e o Guarani venceram. Então, é o único grupo do Campeonato Paulista que você não sabe quem vai se classificar. Não. Porque você já sabe que vai ter nas quartas de final Corinthians e Mirassol, Palmeiras e São Bernardo, São Paulo e Novo Horizontino. A não ser que o Palmeiras faça algo... A não ser que o Palmeiras faça algo muito diferente ali e aconteça algo, porque a Ponte Preta está empatada em número de pontos, está muito próximo ali do que os dois estão fazendo. Joga amanhã com o Guarani, o clássico, né? Joga amanhã com o Guarani. O grupo B, que é esse do Bragantino, é Guarani 10, Portuguesa 9, Santos 8 e Red Bull Bragantino 8. Curiosamente, Santos e Bragantino, que muitos imaginavam, inclusive a semifinal, não, as quartas de final desse grupo, né? O líder e vice-líder estão ali tendo quem amar. Mas, Natália Ferrão, eu quero saber, Silas, deu para perceber falando um pouco com o fígado, e é compreensível, afinal de contas, tem um coração tricolor. A gente está no começo do ano, existe aquela oscilação. Hoje é algo para realmente ficar um pouco preocupado ou entra nessa conta do começo do ano, que a gente sabe que existem algumas partidas, parece que seja uma formação titular, uma reserva, uma híbrida. No caso, o São Paulo hoje usou muitos reservas e os titulares entraram já no segundo tempo, com a bola rolando, inclusive pouquíssimos. Não houve ali a utilização muito do intervalo como uma mudança radical. É para ficar preocupado ou muita calma nessa hora? Acho que dá para dividir essa cota, né? Dá para mesclar ali 50-50. Porque o que o Silas fala chama muita atenção. Essa questão de você desconfigurar muito o time. Pego a fala do Bubu também, quando você substitui algumas peças e é muito abaixo em relação ao time titular. Isso preocupa. Preocupa olhando para a sequência da temporada. Não para o Campeonato Paulista, mas para a sequência da temporada, sim. Se ainda tem um elenco curto, pensando em substituições, a quantidade de jogos, é Copa do Brasil, é Campeonato Brasileiro, é Libertadores, a carga, a exigência é muito grande. Então, você tem que ter peças que substituam e que não caiam tanto o teu desempenho técnico.
E o que ficou muito claro e o que fica muito claro nesse São Paulo é isso. Quando algumas peças não estão em campo, o time cai muito de produção. É aquilo que eu falava. Foi um jogo ruim em criação do São Paulo, assim, de conexão de peças ali. Um jogador a mais, né, Nath? Um jogador a mais. Mais de um tempo, né? Mais de um tempo, exato. Então isso chama muita atenção em relação à quantidade de elenco, a profundidade do elenco para a temporada. Para o Paulista, não. Eu acho que a questão do segundo tempo completo com um a mais, isso é que chamou mais atenção. Titulares no segundo tempo, entrar nos titulares não aconteceu quase nada, né? Se dissesse assim, não, São Paulo Bragantino amassou. até criou mais isso, chances se agudas. você pudesse falar assim, se tivesse saído mais um gol, talvez fosse o 2-0 mesmo. Isso preocupa, acho que mais do que o resultado em si, né, Silas? Foi um time razoavelmente descoordenado, mesmo com um a mais, para quem não acompanhou o jogo, o Juninho Capixaba foi expulso aos 50, né, do primeiro tempo, aos 45 mais 5. Queria te ouvir sobre isso, não aproveitar essa vantagem numérica, Silas. Você já viu o jogo de seleção brasileira em véspera de Copa do Mundo, amistoso? Que coisa horrível. Sim, que ninguém quer machucar. Ninguém quer se machucar. Mas, por outro lado, é oportunidade para muita gente que está no banco de reserva, que quer ter um lugarzinho lá. A hora que o treinador olhar para o banco... Aí é o lance da expulsão. Do Juninho Capixaba, né? O jogador que está no banco fala, bom, a hora que o treinador olhar para o banco, eu vou ser o primeiro que ele vai olhar para me colocar no jogo. Então, assim, é um misto. É um misto de... O São Paulo, quando você olha para as contratações, o Wendel, Enzo Dias, muito bem. A volta do Pablo Maia. O Alisson já voltou no final do ano passado, já está entrando num ritmo de jogo bom também. Mas, por um lado, você tem o controle de carga. Por outro lado, você tem a gestão do anímico. Cara, o que vocês querem? Aí você põe um titular com reserva e o titular fala assim, eu sei que esse aqui não vai jogar quando a coisa for a Vera. Então o cara já não tem o mesmo desempenho. O Richard sofreu uma bronca do Abel Ferreira lá. Porque depois da volta da Copa América. Foi com um jogo lá meio assim e tal. Não, o time grande, você tem que matar um leão por dia. Não tem conversa, é prestação de serviço. Você tem que mostrar... Quando apareceu o scout lá no dia depois do jogo, na reapresentação, é performance. Eu corri no clássico contra o Corinthians que nós ganhamos, a mesma coisa que eu corri no jogo contra o Bragantino, que estava um monte de gente lá, que por aí vai figurar no segundo, às vezes no terceiro time. São os meninos da base que estão chegando, prejudica também os meninos da base, porque os meninos da base estão ali, é a chance da vida. E você vê um cara meio assim, não, estamos classificados já, então esse aqui é um jogo para eu segurar, para eu tirar o pé, e não. Time grande entrou em campo, vestiu a camisa, tem que deixar a vida lá dentro. Essa coisa do... Eu acho que esse é um debate legal, essa história do cobertor curto, porque eu concordo. O São Paulo teve uma estratégia para 2025 em que ele liberou alguns jogadores muito úteis de rotação, digamos assim, usando um termo do basquete, né, de Nestor, Michel Araújo, Wellington Rato, caras muito úteis, mas que a gente sabe que não eram figuras centrais, para optar por trazer alguns... Claro, o Oscar, um deles, né? Mas o próprio... Eu citei o próprio Wendel, como um cara que tem uma história na Europa importante, foi muito bem, especialmente no começo ali no Bayer Leverkusen. Mas ele tem peças-chave no banco que me parecem ótimas, né? Eu acho o André Silva razoavelmente subestimado como substituto ao Calera, no sentido de... Né? E tem Ferreirinha, o Igor Vinícius aí, o Ferrarese, que na verdade é zagueiro, mas ali rola o debate como se não fosse uma boa lateral. Por que eu estou citando? Óbvio que se você tem várias lesões, você não tem ali várias peças para repor, mas você também não começa uma temporada imaginando ter uma avalanche de lesões, e a gente sabe que isso acontece. Vocês preferem 11 titulares muito fortes, com 3, 4 bancos ótimos e uma defasagem, ou ter ali um banco com 11 peças de reposição, mas também quando entram para titular não resolvem jogos? Como é que vocês veem isso sobre a estratégia que o São Paulo fez de subir a capacidade de algumas peças individuais, mas que de fato a profundidade do banco parece um pouco menor? Bom, eu prefiro time forte, né? Também. O São Paulo, mais uma vez, tem como grande objetivo ganhar a Libertadores. Libertadores é uma Copa, é um torneio, você precisa jogar muito bem alguns jogos específicos. Esse time do São Paulo, está mais do que claro, mais uma vez, vai jogar o Campeonato Brasileiro, não para ser campeão, para tentar fazer uma campanha ok, sem sustos e chegar a Libertadores. Não tem um elenco com profundidade como tem outros no país para fazer isso. Então o São Paulo se empenhou, até por questão econômica especialmente,
para tentar fazer um time titular forte ou melhor do que o outro. O São Paulo tinha problemas nas laterais, né? São Paulo tem muitas limitações laterais. O São Paulo demorou 1 ano para achar um lateral esquerdo bom. Agora o São Paulo tem 2. O Patrick está jogando, o São Paulo possivelmente vai emprestar, vai negociar e tal. O que eu quero falar sobre o São Paulo, e eu acho que vai ser tema do São Paulo ao longo do ano, pega o time titular do São Paulo, em tese. Esse time que é o time forte, que em tese é o time de São Paulo, vai jogar para a Libertadores. Você tem 9 jogadores com 30 anos ou mais. Abaixo de 30 anos, você tem o Pablo Maia e o Alan Franco, que é uma dúvida, porque o Alan Franco hoje jogou no time reserva. Foi o melhor zagueiro do São Paulo na temporada passada. O Alan Franco está com 29, vai fazer 30 agora. Então, assim, o que a gente falou do Fluminense, que foi campeão da Libertadores, aquela história de que era um time de veteranos... Tem o Igor Vinícius também, se considerar no titular, 27. Agora tá chegando o Cédric, para a lateral direita. Que é mais velho, que tem mais de 30. O São Paulo é um time com muitos trintões. Você pega o tal do quarteto mágico. Hoje, no segundo tempo, tinham 3, não tinha o Lucas, né? Sim. Todo mundo tem mais de 30 anos. O Caleri tem mais de 30, o Luciano tem mais de 30, o Lucas tem mais de 30, o Oscar. Então, o São Paulo tem um time com jogadores rodados, experientes, cascudos, mas talvez isso tenha um preço na parte física. Então, talvez a parte médica, o pessoal lá do São Paulo vai fazer exames. O Lucas Moura, chegou no São Paulo voando, explodindo, com aquela velocidade absurda, depois teve uma queda. Então, alguns dos jogadores do São Paulo, o Alisson, por exemplo, depois estava voando, era o maior jogador do São Paulo quando ele se lesionou. Para mim, ele não conseguiu voltar ainda no mesmo nível. Fez até algumas partidas ruins para mim, o Alisson. Então, tem alguns jogadores que precisam um pouco mais de cuidado na parte física. Então, assim, de jovem, assim, cara com pulmão, garotão mesmo, assim, para jogar, é o Pablo Maia, né? Então, o resto, acho que a direção do São Paulo, né? A comissão técnica vai ter que administrar bem. Sim. O jogo que vai colocar, né? Porque o Caleri já teve temporada, mesmo quando jogou a Copa do Brasil, que ele jogou no sacrifício, estourado. Então, acho que tem que ter muito esse cuidado por conta da faixa etária do São Paulo ser elevada, a média de idade ser alta. É isso aí, torcedor tricolor. O pessoal falando sobre essa derrota do São Paulo. Um jogo muito ruim hoje, né? Tanto é que o São Paulo perdeu uma partida aí bem abaixo. E o torcedor fica na bronca com essa derrota de hoje. O São Paulo jogou parte da partida ali com um jogador a mais. Até achei que dava para buscar, né, pelo menos um empate. Mas o São Paulo vacilou, né? Jogando com parte do jogo com um homem a mais, assim mesmo não buscou, não fez nenhum golzinho, né? E o torcedor fica na bronca, muita gente pedindo, cobrando bastante o Zubeldia, né? Em relação ao Rian Francisco, né? Tem que dar chances para o garoto. E muita gente ficando aí na bronca, né? Com o Zubeldia. Olhando aqui os comentários, né? Da galera ali nas redes sociais, o torcedor bastante irritado, né, com esse jogo de hoje. Muitos falando aqui, Zubeldia odeia o Rian por não ter colocado, né, o garoto, parabéns por ressuscitar mais um morto. O São Paulo tem essa mania, né, de ressuscitar o time que está morto. O Red Bull Bragantino não estava ganhando de ninguém, o São Paulo vai lá e perde para o Red Bull Bragantino, né, um jogo que dava para o São Paulo ganhar sim, né? Mesmo jogando com o time reserva, mas dava para o São Paulo ganhar, né? Outro comentário aqui, né? O que o Rian saia desse time para brilhar em outro clube, se for rival, melhor ainda, para separar a cara dessa direção do São Paulo. É muita gente irritada porque o Zubeldia não coloca o Rian Francisco, né? O time completo da Copinha não tinha perdido esse jogo. Concordo, né? O São Paulo hoje jogou muito mal. Os reservas não estão mostrando serviço, até entrou, né? Alguns titulares, o Caleri mesmo entrou no segundo tempo, mas assim mesmo não conseguiu evitar a derrota e o São Paulo perdendo mais um jogo no Paulista. E agora é aguardar as próximas partidas aí do Tricolor. Vamos aguardar, né, o que vai acontecer, mas hoje não foi um bom jogo. O torcedor, né, reclama com toda a razão em relação a essa derrota. É isso, galera. Deixa sua opinião aqui abaixo, o like, valeu e até o próximo vídeo.